Boa noite. Boa noite. Exames confirmam a contaminação tóxica das águas na região paraense de Barcarena. Um levantamento nacional conclui que o país tem menos agentes penitenciários do que deveria. 3 estados reforçam a segurança nas divisas com o Rio para evitar a entrada de traficantes em fuga. A Lava Jato faz a primeira operação de 2018. Mais de 3 milhões de brasileiros ainda precisam provar à Previdência que estão vivos. E Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo anunciaram hoje medidas de reforço de segurança nas divisas com o Rio de Janeiro. Os governos estaduais tentam prevenir a entrada de traficantes do Rio em fuga. Em terra, com policiais e viaturas, e pelo ar, com o uso de drones e de um helicóptero, começou hoje o monitoramento dos 200 quilômetros de divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Um dos pontos do bloqueio é na BR-101. A previsão inicial é de 2 meses e meio de fiscalização mais rigorosa. Quem anda certinho, quem anda correto, não tem esse negócio não, né? Não é problema nenhum, né? Como nenhum, né? Reforçar o controle sobre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, federais e sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio das polícias do Estado de São Paulo, em operações para combater principalmente o fluxo de armas e munições em direção ao Rio de Janeiro. Essa foi uma das decisões anunciadas no encontro de hoje na Secretaria de Segurança Pública Paulista. Participaram o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o secretário de Segurança de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O ministro explicou que a atuação das polícias estaduais em estradas federais vai precisar de embasamento legal. Vamos assinar um protocolo para que atenda aos requisitos constitucionais e legais, para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo possa também atuar na repressão, na fiscalização e, eventualmente, aplicação de multas que forem hipóteses legais. Em relação à possível migração de criminosos do Rio para os estados vizinhos, o discurso foi de que as medidas são por precaução. Nem quando ocorreu a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, com saturação em comunidades, nem na época nem em 92, nem na época da Copa do Mundo, em nenhum momento se detectou migração da criminalidade do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, e o mesmo repetem os secretários de Minas e o secretário do Espírito Santo. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensas nas regiões de divisa. Em Brasília, o ministro da Defesa disse que a migração de criminosos sempre é possível. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra, não é? E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar, não é? Para que ela não se corporifique. O interventor federal na área de segurança pública do Rio vai encontrar muitos problemas para resolver internamente nas forças policiais. O general Braga Neto deve apresentar o planejamento da intervenção na semana que vem. Os militares que trabalham no plano de ação querem evitar que a intervenção seja apenas um remendo para os problemas graves da segurança pública. Oficiais envolvidos na intervenção disseram que um dos objetivos é fazer mudanças de longo prazo, capazes de deixar um legado para os próximos anos. Nesse sentido, o Exército considera essencial investir na estrutura da segurança pública, recuperar e aperfeiçoar a capacidade operacional das polícias, mas não sabe ainda se vai ter dinheiro para isso. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse hoje que não vai faltar dinheiro para as ações de intervenção e que a força policial sucateada é um problema. Força policial no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ela sucateada não atende à necessidade de segurança da população. O senhor general, ele vai apresentar as suas necessidades e, obviamente, o compromisso do presidente reiterado, o presidente Temer, é de procurar atender a essas demandas. Dados do orçamento mostram a redução dos investimentos nas forças policiais do Estado nos últimos anos. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Estado, o Rio só utilizou 78% do orçamento inicial da área de segurança em 2017. Foram gastos 8 bilhões e meio de reais, mais do que as despesas nas áreas de saúde e de educação.
Mas quase 90% dos gastos com área de segurança foram para o pagamento de pessoal e a administração. Acho que a questão da corrupção e da crise no Rio foram muito determinantes para essa deterioração da segurança, né? Quando a gente olha para o orçamento da segurança pública, descobre por que a inteligência da polícia no Rio não chega a ser assim um 007. É que, na verdade, o setor recebe apenas 0,00003%. Praticamente nada. Em 2017, o Estado gastou com informação e inteligência míseros R$ 2.470. E no ano anterior, apesar da previsão inicial de R$ 10.000, não gastou nada. Sem inteligência e sem investigação de porte, você não vai prender os grandes criminosos, não vai prender as pessoas que fazem receptação de produtos roubados, de cargas, de drogas. A gente vai ficar, né, eternamente no varejo. Para o Sindicato dos Policiais Civis, a falta de investimentos vem prejudicando há muitos anos o trabalho de investigação. Hoje a gente tem na Polícia Civil uma defasagem de quase 15 mil profissionais de polícia. Então, a gente tem, além da questão do baixo efetivo, hoje nas delegacias falta viatura, falta papel, falta toner, falta de tudo, né? E a gente não consegue realmente prestar um serviço de excelência para a população fluminense. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que faltam 2.500 agentes. Na PM, o déficit é de 16 mil policiais. Além disso, metade dos 6.500 carros da PM está parada por falta de manutenção. Hoje sobrevoamos 2 batalhões, um na Zona Norte, outro na Baixada Fluminense. Encontramos pátios lotados de viaturas abandonadas. São dezenas de carcaças. Alguns estão sem pneus, portas, falta até motor. No cemitério de carros, tem até um blindado da PM. Na prática, as atividades capazes de dar conta disso, que é fazer rastreamento, combater lavagem de dinheiro, combater todo o circuito econômico que está por trás desse crime, isso não vem sendo feito. E muito pouco investimento em inteligência e em polícia civil, que é algo que aparece pouco, mas dá bastante resultado em termos de redução de crime. A Secretaria de Segurança não quis se pronunciar sobre a reportagem. O interventor no Rio, o general Braga Neto, indicou o general Richard Nunes para ser o novo secretário de Segurança, mas o nome ainda vai ser submetido a outras autoridades antes de ser confirmado. 19 estados brasileiros têm menos agentes penitenciários do que o recomendado para manter o controle dos presídios. O levantamento é do Monitor da Violência. É uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma população de 686 mil pessoas, equivalente a de uma cidade como Osasco, no interior de São Paulo. São os presos do sistema penitenciário brasileiro. O problema é que existem apenas 407 mil vagas. O déficit é de 279 mil. Os agentes penitenciários são os responsáveis por manter a ordem dentro das unidades. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária diz que dentro de uma cadeia deve haver, pelo menos, um agente para cada 5 presos. A pesquisa avaliou dados de 26 estados e do Distrito Federal e concluiu que 19 não cumprem a resolução do Conselho Nacional. Apenas 8 estão na média recomendada. Pernambuco tem a pior média. 20 presos para cada agente penitenciário. E a situação se torna mais grave por causa da superlotação. É o estado que tem a maior quantidade de presos por vaga no país. 10.800 vagas para 30 mil presos. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, são 1.500 profissionais trabalhando. Faltariam 4.500 para Pernambuco cumprir o que estabelece o Conselho de Política Penitenciária. Poucos agentes penitenciários e os plantões reduzidos, a gente guarda a gaiola. Lá dentro, os presos mandando preso, né? Desde 2010, o quadro de agentes não é reforçado em Pernambuco. O governo diz que fez concurso para 500 novos agentes no ano passado, mas o concurso está em análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado. Hoje a gente tem que trabalhar muito mais
com inteligência, com desempenho de atividades, com equipamentos que nos dê informação, porque na força bruta não resolve. O levantamento nacional revela também que em 5 anos, 9 agentes penitenciários morreram. 300 foram feitos reféns. 594 ficaram feridos dentro das prisões. O agente prisional, ele é, na verdade, o responsável por fazer a fronteira entre o legal e o ilegal, quase que cuidar da muralha de um presídio. O que entra e o que sai, e o que pode e o que não pode. As prisões hoje estão sob o comando das facções criminosas e não do Estado. Primeiro passo é retomar esse controle. E retomar esse controle é valorizar o agente prisional, é estabelecer regras de governança e é revisar a política criminal. O presidente dos Estados Unidos voltou a sugerir hoje que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas. Donald Trump listou várias propostas para evitar novos ataques nas escolas. Proibir um dispositivo que transforma fuzis semiautomáticos em metralhadoras e elevar a idade mínima para a compra desses fuzis. Em vários estados, como a Flórida, jovens só podem comprar bebidas alcoólicas depois dos 21 anos, mas já podem se armar a partir dos 18. Trump também prometeu mais rigor na checagem de antecedentes, principalmente para casos de doença mental, e voltou a defender uma medida muito polêmica: autorizar professores e funcionários a andar armados nas escolas. Trump afirmou que professores que já têm armas poderão ser treinados para agir rapidamente. Ontem, num encontro com sobreviventes e pais de vítimas, Trump já tinha apoiado a ideia. Esse pai, que perdeu o filho de 5 anos no ataque à escola Sandy Hook em 2012, discordou. Disse que os professores não podem assumir a responsabilidade de tirar vidas. Trump já deu a ordem para proibir mecanismos que aumentam a capacidade de tiro dos fuzis. Mas as outras propostas precisam de aprovação aqui no Congresso, que está em recesso até a semana que vem. As medidas devem encontrar grande resistência, não só da oposição democrata, mas também de integrantes do partido do presidente, o republicano. Mas Trump diz que está confiante. A NRA vai apoiar, afirmou Trump, numa referência à principal organização que defende o direito às armas. E o Congresso também. Mas o chefe da NRA parece discordar do presidente. Wayne LaPierre acusou os defensores do controle de armas de serem oportunistas, que tentam se aproveitar das tragédias para reduzir os direitos individuais dos americanos. Na Síria, subiu para 416 o número de mortos só nesta semana nos bombardeios das forças de Bashar al-Assad na região de Ghouta Oriental, que é dominada pelos rebeldes. Dezenas de vítimas são crianças. Grupos de oposição ao ditador divulgaram um vídeo que mostra um pai se despedindo do filho morto antes do reinício dos bombardeios. O relatório anual da Anistia Internacional concluiu que o ano passado foi um dos piores da história para os direitos humanos. De um lado, governos que desprezam os direitos humanos e perseguem minorias. De outro, a sociedade que se une e se manifesta contra qualquer tipo de violência ou desrespeito e que quer construir um mundo mais justo. De acordo com a Anistia Internacional, 2017 foi um ano de aumento nas políticas de repressão, mas também de forte reação popular na luta por direitos. O secretário-geral da organização, Celil Chet, diz que é alarmante como o ódio tem guiado líderes e governos. Nos Estados Unidos, vimos proibições destinadas a países principalmente muçulmanos. O recorde dramático no número de refugiados que são mandados embora e um novo clima de permissividade para a xenofobia. O documento critica a violência do exército de Myanmar contra a minoria Rohingya. Mais de 600 mil tiveram que fugir para Bangladesh.
e o uso de pessoas como escudos humanos na Síria e no Iraque. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro já provocou o êxodo de centenas de milhares de pessoas que fugiram para a Colômbia, o Brasil e outros países latino-americanos. A Itália aparece no relatório como um país racista e de comportamento xenófobo. E se nos anos passados os italianos tinham orgulho de acolher os imigrantes, hoje parte da população não os suporta mais, porque associa os refugiados à questão da insegurança. A seguir, exames confirmam a contaminação tóxica das águas na região paraense de Barcarena. Um estudo dá novas pistas sobre o que pode ter iluminado o céu da Bahia. A água que abastece moradores de comunidades vizinhas a uma mineradora em Barcarena, no Pará, está contaminada por material tóxico que vazou depois de uma chuva forte. As fotos apresentadas pelo Instituto Evandro Chagas mostram a refinaria da Hidroalunorte debaixo d'água, depois da chuva do último sábado em Barcarena, nordeste do Pará. Segundo os pesquisadores, esta tubulação foi usada pela empresa de forma irregular para despejar o excesso de água em uma região de floresta. Nesta outra imagem, o transbordamento é no depósito de resíduos de bauxita misturada a substâncias como soda cáustica. Os pesquisadores coletaram amostras de água nas instalações da empresa, em áreas de mata que também ficaram inundadas e nos igarapés que cortam 3 comunidades no entorno da refinaria. O Instituto Evandro Chagas constatou a presença de chumbo e de altos níveis de nitrato, sódio e alumínio. No caso do alumínio, o índice estava 25 vezes acima do normal. Esses efluentes cáusticos, eles em contato com a pele podem causar danos dermatológicos gravíssimos. E o risco aí está associado ao contato primário, tá bom, com essas águas, e ao consumo. Quando nós estivemos na comunidade do Bom Futuro, os poços artesianos são construídos às margens dos igarapés. Consumir essas águas hoje, muito risco à saúde. Você pode ter diversos problemas de saúde. O Instituto Evandro Chagas também alertou sobre a possibilidade de novos vazamentos, já que estamos no chamado inverno amazônico, que é o período mais chuvoso do ano. Os pesquisadores recomendaram às autoridades o fornecimento imediato de água potável aos moradores, a criação de um sistema de alerta de chuvas e a execução de um plano emergencial para avaliar a qualidade da água na região da refinaria. Moradores que vivem a 2 quilômetros da refinaria tiveram as casas inundadas durante a chuva. Aquela água velha ferrujada, amarelada, assim, sabe? E até com aquele odor, um odor forte. Em sua página na internet, a Hidroalunorte diz que é a maior produtora de alumina do mundo. A alumina é produzida a partir do refino de bauxita e é a principal matéria-prima do alumínio. Desde o fim de semana, a empresa vinha negando o vazamento. Hoje, disse em nota que vai analisar o laudo do Instituto Evandro Chagas antes de se manifestar sobre o assunto. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é responsável pelos licenciamentos, também negou no começo da semana que tivesse havido rompimento ou transbordamento da chamada lama vermelha na mineradora norueguesa. Hoje, em nota, disse que vai estudar o laudo para adotar as medidas necessárias. O Ministério Público do Pará abriu 2 inquéritos para apurar as denúncias. Em 2009, o IBAMA multou a mineradora Alunorte pelo mesmo motivo, vazamento de rejeitos. As multas somam 17 milhões de reais e não foram pagas até hoje. A empresa recorreu e informou que acompanha os processos. Eu preciso fazer uma correção. Agora há pouco, na nossa reportagem sobre o monitor da violência, nós afirmamos que Osasco fica no interior de São Paulo. Está errado. Osasco fica na grande São Paulo. Renata. E vamos agora para a capital paulista conversar com a Maju Coutinho. Ela tem a previsão do tempo para todo o Brasil para a gente. Olá, Maju, boa noite. Vai chover ainda no Rio? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Vai sim, Renata, a chuva está em Angra no momento, mas pode chegar com força de madrugada ao Rio de Janeiro e, infelizmente, os cariocas podem ter repeteco de cenas como as de ontem, né? Raios, alagamentos, transbordamentos, viu? Sobra chuvona também para a região metropolitana, inclusive alguns rios aí da região metropolitana e da região serrana correm risco de transbordamento. Em rios de Duque de Caxias,
tem aí 80% de chance de transbordar. Em Magé, Petrópolis e Nova Friburgo, teve rio que subiu bastante, por isso também tem alerta. Lá em Goiânia, córregos se espalharam por ruas da cidade e olha a violência da água invadindo esta confecção. E vem mais chuva, gente, pois tem esse blocão aqui de nuvens carregadas sobre parte do centro-oeste, sudeste, sul e áreas do nordeste também. Trata-se de uma convergência de umidade aqui entre centro-oeste e áreas do sudeste e tem também essa frente fria, essa baixa pressão, botando mais lenha aí na fogueira das instabilidades que podem provocar chuva volumosa de madrugada em pontos do litoral paulista. Agora, de Rondônia até Rio de Janeiro, passando por Goiás e Mato Grosso, pegando áreas do Espírito Santo, alerta de temporais amanhã. 28 graus na capital fluminense, 26 na Mineira e previsão de muita água nessas capitais. Vitória entra no time das capitais chuvosas. Estão na rota da chuvarada também Goiânia, Belém e Rio Branco. Renata. Alerta feito para chuva e onde o tempo fica firme, Maju? Olha só como o nosso mapa está bem dividido aqui, Renata. Na maior parte do centro-norte, mapa bem molhado, e em grande parte aqui do centro-sul, tempo seco. Inclusive, a umidade relativa do ar pode cair muito amanhã à tarde em áreas de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, também oeste dos 3 estados da região sul. Aliás, a seca está se agravando lá no Rio Grande do Sul. No começo do mês, a gente mostrou aqui 6 municípios que tinham decretado emergência por causa da seca. Agora são 9 com o decreto reconhecido e 15 em processo de reconhecimento pela Defesa Civil. Amanhã tem sol o dia todo lá em Porto Alegre, em Campo Grande, com secura à tarde, e em Maceió, com 30 graus. São Paulo vai ser da garoa de manhã e à tarde a gente vai ter máxima de 27 graus, à noite pode garoar de novo, e tudo indica, Renata, que a gente deve ter um fevereiro dos mais secos desde que começaram as medições, chuva bem abaixo da média aqui em São Paulo. Amanhã a gente volta a se falar, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Um estudo preliminar de cientistas da Universidade Federal da Bahia revelou o material encontrado ontem na região metropolitana de Salvador que pode ter ligação com o clarão visto no céu do estado na terça-feira. A estrutura é composta por ferro, manganês e silício. O estudo descartou que se tratasse de um meteorito, mas especialistas estão divididos sobre a relação desse objeto com o meteoro visto na terça-feira. Meteoro é o nome do fenômeno que ocorre quando um corpo entra na atmosfera terrestre, esse clarão aí. Segundo o astrônomo Marcelo De Sico, pode ter havido uma grande coincidência, porque há relatos de testemunhas que teriam visto esse corpo caindo no mar. A empresa americana SpaceX lançou mais um foguete hoje. O Falcon 9 partiu da base de Vandenberg, no estado da Califórnia. Ele pôs em órbita um satélite da Espanha, que vai ser usado para vigilância e monitoramento do meio ambiente. E outros 2 satélites de uma rede planejada de 4.000 para levar internet de baixo custo a regiões remotas do planeta Terra. A seguir, a Lava Jato faz a primeira operação de 2018. Um documento revela uma fortuna do ex-diretor da estatal responsável por rodovias de São Paulo. A Lava Jato realizou hoje em 4 estados a primeira operação do ano. Essa 48ª fase prendeu 6 suspeitos de envolvimento em irregularidades na concessão de rodovias federais sob controle do governo do Paraná. O Ministério Público afirma que o esquema é semelhante ao que foi usado para fraudar licitações na Petrobras. Houve um superfaturamento de itens de planilha que legitimou um aumento das tarifas totalmente desproporcional, e isso foi feito em detrimento do povo, que acabou ficando sem as melhorias. Boa parte, quase todas as rodovias não são duplicadas. Os investigadores dizem que os operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, que atuavam na Lava Jato, também participaram de transações ilícitas com a concessionária Triunfo Econorte.
A concessionária é responsável por um trecho de 340 quilômetros. A tarifa em uma das praças de pedágio é a mais cara do estado, R$ 22. Isso aí não existe um valor desse aí, pela rodovia que tem. A operação de hoje simplesmente é a tentativa de investigar uma ferida aberta no estado do Paraná, que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. O diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná, Nelson Leal Júnior, foi preso em casa em Curitiba. O Ministério Público afirma que Nelson vem usando do cargo para editar diversos atos administrativos em favor das concessionárias de pedágio no Paraná e participa do grupo de trabalho nomeado pelo governador do estado para estudar a possibilidade de renovação dos atuais contratos. E seria o principal responsável por celebrar com as concessionárias termos de ajuste e aditivos benéficos às empresas. Os procuradores afirmam que ele tinha gastos incompatíveis com a renda declarada. Um deles seria a compra de um apartamento por mais de R$2,5 milhões, parte paga em dinheiro vivo. Os policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão na sala de Carlos Nasser, no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. No fim da manhã, ele foi afastado do cargo de assessor da Casa Civil do governo Beto Richa, do PSDB. Richa não é investigado. O juiz Sérgio Moro afirmou que há suspeita de que Nasser teria utilizado uma empresa de fachada para receber quase R$3 milhões de empresas ligadas à cobrança de pedágio. A defesa de Adir Assad disse que ele vai continuar colaborando com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Carlos Nasser afirmou que, em depoimento, que todo o dinheiro que recebe é fruto do trabalho como servidor. Também em depoimento, Nelson Leal Júnior disse que a compra do apartamento foi legal e que os contratos com as concessionárias seguiram normas técnicas. Ele foi afastado da direção do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná. O governador Beto Richa anunciou que a Controladoria Geral do Estado vai investigar e que Carlos Nasser trabalhou em outros governos e nunca foi assessor direto dele. A assessoria da Triunfo Econorte não retornou ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Tacla Duran. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, apresentou ao juiz Sérgio Moro mais um conjunto de e-mails na ação sobre a compra de um terreno que seria para uso do Instituto Lula. As mensagens trocadas entre 2010 e 2012 foram encontradas pelo próprio Marcelo no computador dele. Ele cumpre a pena em casa desde dezembro. Segundo os advogados, as 21 trocas de e-mails reforçam o que Marcelo Odebrecht falou na delação premiada sobre a compra do terreno que abrigaria o Instituto Lula em São Paulo. Ele disse que o dinheiro veio da conta de propinas destinada ao PT, mas que a obra nunca saiu do papel porque o ex-presidente Lula teria desistido do terreno. Num dos e-mails, o ex-diretor da Odebrecht Realizações Imobiliárias, Paulo Melo, pede que executivos do setor de propinas programem 3 pagamentos de R$1.057.000. São os mesmos valores que aparecem na planilha Italiano, relacionados à linha Prédio IL. De acordo com a Lava Jato, Italiano é o ex-ministro petista Antônio Palocci, que já confessou em depoimento ter gerenciado propinas. Em outro e-mail, Paulo Melo afirma a Marcelo que foi procurado pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, para acertar um prazo para a inauguração do Instituto, maio de 2011. Nesta outra mensagem, Marcelo Odebrecht fala sobre uma reportagem do site UOL, afirmando que uma empreiteira patrocinaria a nova sede do Instituto Lula. Marcelo escreve: já avisei ao Italiano que estamos batendo na trave. Este pessoal não tem responsabilidade. Como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG, acho importante prepararmos a história, estratégia de comunicação ou de não comunicação deles. Marcelo Odebrecht afirmou em delação que a DAG foi a empresa usada como laranja para comprar o terreno. O processo já está na fase final, mas não há prazo para a sentença. Este processo é o segundo dos 3 contra Lula em Curitiba. No primeiro, sobre o triplex do Guarujá, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a apresentação dos e-mails ocorre fora do tempo apropriado.
que, por isso, eles precisam ser retirados do processo. Do contrário, a defesa de Lula vai questionar a idoneidade do material e pedir que todas as testemunhas sejam ouvidas novamente. A defesa afirmou ainda que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu a propriedade de qualquer imóvel para o Instituto Lula. A defesa de José Carlos Bunlai não quis comentar. Nós não conseguimos contato com a DAG. Um documento obtido pela Justiça Federal revelou que Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da estatal que administra rodovias em São Paulo, mantinha o equivalente a 113 milhões de reais em contas fora do Brasil. Paulo Preto, como é conhecido, já é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal, num inquérito de que também faz parte o senador José Serra, do PSDB. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi diretor da Estatal Paulista entre 2005 e 2010. O Ministério Público da Suíça informou ao Ministério Público Federal em São Paulo que contas no exterior ligadas a Paulo Preto atingiram um saldo conjunto equivalente a 113 milhões de reais. Os procuradores pediram a quebra do sigilo bancário dele. Além de autorizar a suspensão do sigilo, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, determinou o bloqueio dos eventuais saldos que existam nas contas dele no exterior. Os documentos suíços revelaram que o dinheiro estava em 4 contas bancárias, abertas em 2007 por uma offshore sediada no Panamá, cujo beneficiário é Paulo Preto, e que em fevereiro do ano passado o dinheiro foi transferido da Suíça para um banco nas Bahamas. A juíza diz que há fortes indícios dos crimes de peculato e falsidade ideológica, bem como o enriquecimento injustificado. Em dezembro do ano passado, Paulo Preto foi incluído como investigado no inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura possíveis crimes cometidos pelo senador José Serra, do PSDB, que tem foro privilegiado. As investigações foram autorizadas depois que delatores da Odebrecht relataram irregularidades na licitação das obras do trecho sul do Rodoanel em São Paulo. A defesa do ex-diretor da Dersa quer que os inquéritos de São Paulo também sejam enviados para o Supremo e que a cooperação com as autoridades suíças seja suspensa. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido, que ainda não foi analisado pelo STF. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que não teve acesso nem ao documento nem ao inquérito de São Paulo e que aguarda a decisão sobre o pedido de transferência da investigação para o Supremo. O senador José Serra declarou que não tem nada a ver com o assunto e não quis comentar. O PSDB de São Paulo disse que todas as doações feitas ao partido são registradas na Justiça Eleitoral e que jamais pediu contrapartida a qualquer empresa ou vantagens de qualquer natureza. A Dersa declarou que é grande interessada no andamento das investigações. A seguir, mais de 3 milhões de brasileiros ainda precisam provar à Previdência que estão vivos. Mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil têm até o fim deste mês para provar que estão vivos e continuar recebendo os benefícios. Dona Inês tem 87 anos e todo ano sabe que tem um compromisso importante: ir ao banco onde recebe a aposentadoria para fazer a prova de vida. Se eu não fizer, os meus benefícios serão cortados e aí fica difícil. É isso mesmo, o aposentado ou pensionista todo ano tem que provar que está vivo, fazer um recadastramento. E quem não fizer essa comprovação pode ficar sem o pagamento. A Previdência diz que é uma proteção contra as fraudes. Em alguns lugares no Brasil você tem pessoas vendendo cartões de benefício de pessoas já falecidas, e é esse grupo de pessoas que a gente tenta localizar para evitar a fraude no pagamento de benefício. Nem o presidente Michel Temer escapou. No ano passado, ele ficou 2 meses sem receber a aposentadoria como procurador do estado de São Paulo, porque não tinha feito a prova de vida. Até o dia 28 de fevereiro, quarta-feira que vem, mais de 3 milhões de aposentados têm que fazer a prova de vida, se não quiserem ter o benefício suspenso.
E não é difícil, não precisa ir ao INSS. Basta ir à agência bancária onde recebe o pagamento e apresentar um documento de identificação com foto para fazer o recadastramento da senha usada para sacar o benefício. Quem não puder ir por algum problema de saúde pode fazer a comprovação de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS, com um atestado médico emitido há menos de 30 dias. Sueli já fez o dever de casa. Muito importante nós comprovarmos que estamos vivos, né? Para não ter fraude. Um levantamento do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o número de processos novos na Justiça caiu pela metade com a reforma trabalhista. Quando assumiu o comando do TST em 2016, Ives Gandra Martins Filho enfrentou pressões que questionavam a eficiência da Justiça do Trabalho. Hoje, às vésperas de deixar a presidência do TST, o ministro disse que a Justiça Trabalhista respondeu aos desafios dos novos tempos. Conseguimos 100% de processo eletrônico na Justiça do Trabalho, comparativamente com outros ramos, e agora, com a modernização da legislação trabalhista, principalmente na área processual, ter um instrumental para que nós possamos dar uma prestação jurisdicional rápida e efetiva para a população. A reforma trabalhista fez cair pela metade as ações abertas nos tribunais, comparando dezembro do ano passado com dezembro de 2016. Essa queda chegou a 70% em São Paulo. O simples fato de hoje também o trabalhador ter que pagar honorários advocatícios no caso de ele pedir alguma coisa que ele já tinha recebido, faz com que se tenha um processo mais responsável. Também as empresas vão ter que ser mais responsáveis ao recorrer. Se o trabalhador ganhou e a empresa entrar com recurso protelatório, ela também vai ser punida e multada. O presidente do TST fez uma veemente defesa da Justiça do Trabalho. Eu tenho muito orgulho de ser magistrado trabalhista e de compor esse universo de juízes do trabalho que estão fazendo esse trabalho silencioso de compor os conflitos e fazer com que a sociedade funcione com muita pacificação. O Tribunal Superior do Trabalho terá que atualizar súmulas, entendimentos, observando as novas regras trabalhistas. Ives Gandra Martins Filho deixa a presidência do TST na segunda-feira. Ele será substituído pelo ministro João Batista Brito. Elas têm friozinho na barriga antes de saltar, hein? Gente, tem daqui. Logo mais, depois de Brasil a Bordo, tem o Jornal da Globo. Em seguida, as principais competições olímpicas de inverno ao vivo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. O Rio vai encontrar muitos problemas para resolver internamente nas forças policiais. O general Braga Neto deve apresentar o planejamento da intervenção na semana que vem. Os militares que trabalham no plano de ação querem evitar que a intervenção seja apenas um remendo para os problemas graves da segurança pública. Oficiais envolvidos na intervenção disseram que um dos objetivos é fazer mudanças de longo prazo, capazes de deixar um legado para os próximos anos. Nesse sentido, o Exército considera essencial investir na estrutura da segurança pública, recuperar e aperfeiçoar a capacidade operacional das polícias, mas não sabe ainda se vai ter dinheiro para isso. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse hoje que não vai faltar dinheiro para as ações de intervenção e que a força policial sucateada é um problema. Força policial no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ela sucateada não atende à necessidade de segurança da população. O senhor general, ele vai apresentar as suas necessidades e, obviamente, o compromisso do presidente reiterado, o presidente Temer, é de procurar atender a essas demandas. Dados do orçamento mostram a redução dos investimentos nas forças policiais do Estado nos últimos anos. De acordo com a Secretaria de Fazenda do Estado, o Rio só utilizou 78% do orçamento inicial da área de segurança em 2017. Foram gastos 8 bilhões e meio de reais, mais do que as despesas nas áreas de saúde e de educação. Mas quase 90% dos gastos com a área de segurança foram para o pagamento de pessoal e a administração. Acho que a questão da corrupção e da crise no Rio foram muito determinantes para essa deterioração da segurança, né? Quando a gente olha para o orçamento da segurança pública, descobre por que a inteligência da polícia no Rio não chega a ser assim um 007.
é que, na verdade, o setor recebe apenas 0,00003%, praticamente nada. Em 2017, o Estado gastou com informação e inteligência míseros R$ 2.470. E no ano anterior, apesar da previsão inicial de R$ 10.000, não gastou nada. Sem inteligência e sem investigação de porte, você não vai prender os grandes criminosos, não vai prender as pessoas que fazem receptação de produtos roubados, de cargas, de drogas. A gente vai ficar, né, eternamente no varejo. Para o Sindicato dos Policiais Civis, a falta de investimentos vem prejudicando há muitos anos o trabalho de investigação. Hoje a gente tem na Polícia Civil uma defasagem de quase 15 mil profissionais de polícia. Então, a gente tem, além da questão do baixo efetivo, hoje nas delegacias falta viatura, falta papel, falta toner, falta de tudo. Os agentes penitenciários são os responsáveis por manter a ordem dentro das unidades. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária diz que dentro de uma cadeia deve haver, pelo menos, um agente para cada 5 presos. A pesquisa avaliou dados de 26 estados e do Distrito Federal e concluiu que 19 não cumprem a resolução do Conselho Nacional. Apenas 8 estão na média recomendada. Pernambuco tem a pior média. 20 presos para cada agente penitenciário. E a situação se torna mais grave por causa da superlotação. É o estado que tem a maior quantidade de presos por vaga no país. 10.800 vagas para 30 mil presos. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, são 1.500 profissionais trabalhando. Faltariam 4.500 para Pernambuco cumprir o que estabelece o Conselho de Política Penitenciária. Poucos agentes penitenciários e os plantões reduzidos, a gente guarda a gaiola. Lá dentro, os presos mandando preso, né? Desde 2010, o quadro de agentes não é reforçado em Pernambuco. O governo diz que fez concurso para 500 novos agentes no ano passado, mas o concurso está em análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado. Hoje a gente tem que trabalhar muito mais com inteligência, com desempenho de atividades, com equipamentos que nos dê informação, porque na força bruta não resolve. O levantamento nacional revela também que em 5 anos, 9 agentes penitenciários morreram. 300 foram feitos reféns. 594 ficaram feridos dentro das prisões. O agente prisional, ele é, na verdade, o responsável por fazer a fronteira entre o legal e o ilegal, quase que cuidar da muralha de um presídio. O que entra e o que sai, e o que pode e o que não pode. As prisões hoje estão sob o comando das facções criminosas e não do Estado. O primeiro passo é retomar esse controle. E retomar esse controle é valorizar o agente prisional, é estabelecer regras de governança e é revisar a política criminal. O presidente dos Estados Unidos voltou a sugerir hoje que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas. Donald Trump listou várias propostas para evitar novos ataques nas escolas. Proibir um dispositivo que transforma fuzis semiautomáticos em metralhadoras e elevar a idade mínima para a compra desses fuzis. Em vários estados, como a Flórida, jovens só podem comprar bebidas alcoólicas depois dos 21 anos, mas já podem se armar a partir dos... Dezenas de vítimas são crianças. Grupos de oposição ao ditador divulgaram um vídeo que mostra um pai se despedindo do filho morto antes do reinício dos bombardeios. O relatório anual da Anistia Internacional concluiu que o ano passado foi um dos piores da história para os direitos humanos. De um lado, governos que desprezam os direitos humanos e perseguem minorias. De outro, a sociedade que se une e se manifesta contra qualquer tipo de violência ou desrespeito e que quer construir um mundo mais justo. De acordo com a Anistia Internacional, 2017 foi um ano de aumento nas políticas de repressão, mas também de forte reação popular na luta por direitos.
O secretário-geral da organização, Celil Chet, diz que é alarmante como o ódio tem guiado líderes e governos. Nos Estados Unidos, vimos proibições destinadas a países principalmente muçulmanos. O recorde dramático no número de refugiados que são mandados embora e um novo clima de permissividade para a xenofobia. O documento critica a violência do exército de Mianmar contra a minoria Rohingya. Mais de 600 mil tiveram que fugir para Bangladesh. E o uso de pessoas como escudos humanos na Síria e no Iraque. Na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro já provocou o êxodo de centenas de milhares de pessoas que fugiram para a Colômbia, o Brasil e outros países latino-americanos. A Itália aparece no relatório como um país racista e de comportamento xenófobo. E se nos anos passados os italianos tinham orgulho de acolher os imigrantes, hoje parte da população não os suporta mais, porque associa os refugiados à questão da insegurança. A seguir, exames confirmam a contaminação tóxica das águas na região paraense de Barcarena. Um estudo dá novas pistas sobre o que pode ter iluminado o céu da Bahia. A água que abastece moradores de comunidades vizinhas a uma mineradora em Barcarena, no Pará, está contaminada por material tóxico que vazou depois de uma chuva forte. As fotos apresentadas pelo Instituto Evandro Chagas mostram a refinaria da Hidroalonorte debaixo d'água, depois da chuva do último sábado em Barcarena, nordeste do Pará. Segundo os pesquisadores, esta tubulação foi usada pela empresa de forma irregular para despejar o excesso de água em uma região de floresta. Nesta outra imagem, o transbordamento é no depósito de resíduos de bauxita misturada a substâncias como soda cáustica. Os pesquisadores coletaram amostras de água nas instalações da empresa, em áreas de mata que também ficaram inundadas e nos igarapés. Jato também participaram de transações ilícitas com a concessionária Triunfo Econorte. A concessionária é responsável por um trecho de 340 quilômetros. A tarifa em uma das praças de pedágio é a mais cara do estado, R$ 22. Isso aí não existe um valor desse aí, pela rodovia que tem. A operação de hoje simplesmente é a tentativa de investigar uma ferida aberta no estado do Paraná, que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. O diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná, Nelson Leal Júnior, foi preso em casa em Curitiba. O Ministério Público afirma que Nelson vem usando do cargo para editar diversos atos administrativos em favor das concessionárias de pedágio no Paraná e participa do grupo de trabalho nomeado pelo governador do estado para estudar a possibilidade de renovação dos atuais contratos. E seria o principal responsável por celebrar com as concessionárias termos de ajuste e aditivos benéficos às empresas. Os procuradores afirmam que ele tinha gastos incompatíveis com a renda declarada. Um deles seria a compra de um apartamento por mais de R$2,5 milhões, parte paga em dinheiro vivo. Os policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão na sala de Carlos Nasser, no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. No fim da manhã, ele foi afastado do cargo de assessor da Casa Civil do governo Beto Richa, do PSDB. Richa não é investigado. O juiz Sérgio Moro afirmou que há suspeita de que Nasser teria utilizado uma empresa de fachada para receber quase R$3 milhões de empresas ligadas à cobrança de pedágio. A defesa de Adir Assad disse que ele vai continuar colaborando com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Carlos Nasser afirmou que, em depoimento, que todo o dinheiro que recebe é fruto do trabalho como servidor. Também em depoimento, Nelson Leal Júnior disse que a compra do apartamento foi legal e que os contratos com as concessionárias seguiram normas técnicas. Ele foi afastado da direção do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná. O governador Beto Richa anunciou que a Controladoria Geral do Estado vai investigar e que Carlos Nasser trabalhou em outros governos e nunca foi assessor direto dele. A assessoria da Triunfo Econorte não retornou ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Tacla Duran. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, apresentou ao juiz Sérgio Moro mais um conjunto de e-mails na ação sobre a compra de um terreno que seria para uso do Instituto Lula.
As mensagens trocadas entre 2010 e 2012 foram encontradas pelo próprio Marcelo no computador dele. Ele cumpre a pena em casa desde dezembro. Segundo os advogados, precisam provar à Previdência que estão vivos. E estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo anunciaram hoje medidas de reforço de segurança nas divisas com o Rio de Janeiro. Os governos estaduais tentam prevenir a entrada de traficantes do Rio em fuga. Em terra, com policiais e viaturas, e pelo ar, com o uso de drones e de um helicóptero, começou hoje o monitoramento dos 200 quilômetros de divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Um dos pontos do bloqueio é na BR-101. A previsão inicial é de 2 meses e meio de fiscalização mais rigorosa. Quem anda certinho, quem anda correto, não tem esse negócio não, né? Não é problema nenhum, né? Como nenhum, né? Reforçar o controle sobre as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, federais e sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio das polícias do Estado de São Paulo, em operações para combater principalmente o fluxo de armas e munições em direção ao Rio de Janeiro. Essa foi uma das decisões anunciadas no encontro de hoje na Secretaria de Segurança Pública Paulista. Participaram o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o secretário de Segurança de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O ministro explicou que a atuação das polícias estaduais em estradas federais vai precisar de embasamento legal. Vamos assinar um protocolo para que atenda aos requisitos constitucionais e legais, para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo possa também atuar na repressão, na fiscalização e, eventualmente, aplicação de multas que forem hipóteses legais. Em relação à possível migração de criminosos do Rio para os estados vizinhos, o discurso foi de que as medidas são por precaução. Nem quando ocorreu a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, com saturação em comunidades, nem na época nem em 92, nem na época da Copa do Mundo, em nenhum momento se detectou migração da criminalidade do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, e o mesmo repetem os secretários de Minas e os secretários do Espírito Santo. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensa nas regiões de divisa. Em Brasília, o ministro da Defesa disse que a migração de criminosos sempre é possível. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra, não é? E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar, não é? Para que ela não se corporifique. O interventor penitenciária diz que dentro de uma cadeia deve haver, pelo menos, um agente para cada 5 presos. A pesquisa avaliou dados de 26 estados e do Distrito Federal e concluiu que 19 não cumprem a resolução do Conselho Nacional. Apenas 8 estão na média recomendada. Pernambuco tem a pior média. 20 presos para cada agente penitenciário. E a situação se torna mais grave por causa da superlotação. É o estado que tem a maior quantidade de presos por vaga no país. 10.800 vagas para 30 mil presos. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, são 1.500 profissionais trabalhando. Faltariam 4.500 para Pernambuco cumprir o que estabelece o Conselho de Política Penitenciária. Com poucos agentes penitenciários e os plantões reduzidos, a gente guarda a gaiola. Lá dentro, os presos mandando preso, né? Desde 2010, o quadro de agentes não é reforçado em Pernambuco. O governo diz que fez concurso para 500 novos agentes no ano passado, mas o concurso está em análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado. Hoje a gente tem que trabalhar muito mais com inteligência, com desempenho de atividades, com equipamentos que nos dê informação, porque na força bruta não resolve. O levantamento nacional revela também que em 5 anos, 9 agentes penitenciários morreram. 300 foram feitos reféns. 594 ficaram feridos dentro das prisões.
O agente prisional, ele é, na verdade, o responsável por fazer a fronteira entre o legal e o ilegal, quase que cuidar da muralha de um presídio. O que entra e o que sai, e o que pode e o que não pode. As prisões hoje estão sob o comando das facções criminosas e não do Estado. O primeiro passo é retomar esse controle. E retomar esse controle é valorizar o agente prisional, é estabelecer regras de governança e é revisar a política criminal. O presidente dos Estados Unidos voltou a sugerir hoje que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas. Donald Trump listou várias propostas para evitar novos ataques nas escolas. Proibir um dispositivo que transforma fuzis semiautomáticos em metralhadoras e elevar a idade mínima para a compra desses fuzis. Em vários estados, como a Flórida, jovens só podem comprar bebidas alcoólicas depois dos 21 anos, mas já podem se armar a partir dos 18. Trump também prometeu mais rigor na checagem de antecedentes, principalmente para casos de doença. Que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. O diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná, Nelson Leal Júnior, foi preso em casa em Curitiba. O Ministério Público afirma que Nelson vem usando do cargo para editar diversos atos administrativos em favor das concessionárias de pedágio no Paraná e participa do grupo de trabalho nomeado pelo governador do estado para estudar a possibilidade de renovação dos atuais contratos. E seria o principal responsável por celebrar com as concessionárias termos de ajuste e aditivos benéficos às empresas. Os procuradores afirmam que ele tinha gastos incompatíveis com a renda declarada. Um deles seria a compra de um apartamento por mais de R$2,5 milhões, parte paga em dinheiro vivo. Os policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão na sala de Carlos Nasser, no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual. No fim da manhã, ele foi afastado do cargo de assessor da Casa Civil do governo Beto Richa, do PSDB. Richa não é investigado. O juiz Sérgio Moro afirmou que há suspeita de que Nasser teria utilizado uma empresa de fachada para receber quase R$3 milhões de empresas ligadas à cobrança de pedágio. A defesa de Adir Assad disse que ele vai continuar colaborando com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal. Carlos Nasser afirmou que, em depoimento, que todo o dinheiro que recebe é fruto do trabalho como servidor. Também em depoimento, Nelson Leal Júnior disse que a compra do apartamento foi legal e que os contratos com as concessionárias seguiram normas técnicas. Ele foi afastado da direção do Departamento de Estradas e Rodagem no Paraná. O governador Beto Richa anunciou que a Controladoria Geral do Estado vai investigar e que Carlos Nasser trabalhou em outros governos e nunca foi assessor direto dele. A assessoria da Triunfo Econorte não retornou ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Tacla Duran. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, apresentou ao juiz Sérgio Moro mais um conjunto de e-mails na ação sobre a compra de um terreno que seria para uso do Instituto Lula. As mensagens trocadas entre 2010 e 2012 foram encontradas pelo próprio Marcelo no computador dele. Ele cumpre a pena em casa desde dezembro. Segundo os advogados, as 21 trocas de e-mails reforçam o que Marcelo Odebrecht falou na delação premiada sobre a compra do terreno que abrigaria o Instituto Lula em São Paulo. Ele disse que o dinheiro veio da conta de propinas destinada ao PT, mas que a obra nunca saiu do papel porque o ex-presidente Lula teria desistido do terreno. Num dos e-mails, o ex-diretor da Odebrecht e Realizações Imobiliárias, Paulo Melo, pede que executivos do setor de propinas programem 3. O presidente dos Estados Unidos voltou a sugerir hoje que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas. Donald Trump listou várias propostas para evitar novos ataques nas escolas. Proibir um dispositivo que transforma fuzis semiautomáticos em metralhadoras e elevar a idade mínima para a compra desses fuzis. Em vários estados, como a Flórida, jovens só podem comprar bebidas alcoólicas depois dos 21 anos, mas já podem se armar a partir dos 18. Trump também prometeu mais rigor na checagem de antecedentes, principalmente para casos de doença mental.
e voltou a defender uma medida muito polêmica: autorizar professores e funcionários a andar armados nas escolas. Trump afirmou que professores que já têm armas poderão ser treinados para agir rapidamente. Ontem, num encontro com sobreviventes e pais de vítimas, Trump já tinha apoiado a ideia. Esse pai, que perdeu o filho de 5 anos no ataque à escola Sandy Hook em 2012, discordou. Disse que os professores não podem assumir a responsabilidade de tirar vidas. Trump já deu a ordem para proibir mecanismos que aumentam a capacidade de tiro dos fuzis. Mas as outras propostas precisam de aprovação aqui no Congresso, que está em recesso até a semana que vem. As medidas devem encontrar grande resistência, não só da oposição democrata, mas também de integrantes do partido do presidente, o republicano. Mas Trump diz que está confiante. A NRA vai apoiar, afirmou Trump, numa referência à principal organização que defende o direito às armas. E o Congresso também. Mas o chefe da NRA parece discordar do presidente. Wayne LaPierre acusou os defensores do controle de armas de serem oportunistas, que tentam se aproveitar das tragédias para reduzir os direitos individuais dos americanos. Na Síria, subiu para 416 o número de mortos só nesta semana nos bombardeios das forças de Bashar al-Assad na região de Ghouta Oriental, que é dominada pelos rebeldes. Dezenas de vítimas são crianças. Grupos de oposição ao ditador divulgaram um vídeo que mostra um pai se despedindo do filho morto antes do reinício dos bombardeios. O relatório anual da Anistia. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que faltam 2.500 agentes. Na PM, o déficit é de 16 mil policiais. Além disso, metade dos 6.500 carros da PM está parada por falta de manutenção. Hoje sobrevoamos 2 batalhões, um na Zona Norte, outro na Baixada Fluminense. Encontramos pátios lotados de viaturas abandonadas. São dezenas de carcaças. Alguns estão sem pneus, portas, falta até motor. No cemitério de carros, tem até um blindado da PM. Na prática, as atividades capazes de dar conta disso, que é fazer rastreamento, combater lavagem de dinheiro, combater todo o circuito econômico que está por trás desse crime, isso não vem sendo feito. E muito pouco investimento em inteligência e em polícia civil, que é algo que aparece pouco, mas dá bastante resultado em termos de redução de crime. A Secretaria de Segurança não quis se pronunciar sobre a reportagem. O interventor no Rio, general Braga Neto, indicou o general Richard Nunes para ser o novo secretário de Segurança, mas o nome ainda vai ser submetido a outras autoridades antes de ser confirmado. 19 estados brasileiros têm menos agentes penitenciários do que o recomendado para manter o controle dos presídios. O levantamento é do Monitor da Violência. É uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma população de 686 mil pessoas, equivalente a de uma cidade como Osasco, no interior de São Paulo. São os presos do sistema penitenciário brasileiro. O problema é que existem apenas 407 mil vagas. O déficit é de 279 mil. Os agentes penitenciários são os responsáveis por manter a ordem dentro das unidades. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária diz que dentro de uma cadeia deve haver, pelo menos, um agente para cada 5 presos. A pesquisa avaliou dados de 26 estados e do Distrito Federal e concluiu que 19 não cumprem a resolução do Conselho Nacional. Apenas 8 estão na média recomendada. Pernambuco tem a pior média. 20 presos para cada agente penitenciário. E a situação se torna mais grave por causa da superlotação. É o estado que tem a maior quantidade de presos por vaga no país. 10.800 vagas para 30 mil presos.
De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco, são 1.500 profissionais trabalhando. Faltariam 4.500 para Pernambuco cumprir o que estabelece o Conselho de Política Penitenciária. Com poucas